Nós te amamos. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Oh, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Oh, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Para sempre. Aproveita, amado. Show. Aproveita, amado. Ah, Espírito Santo. A presença dele é real aqui nesse lugar, amado. Aleluia. Amém. Vai tomando o teu lugar, então. Queremos dar boas-vindas aqui a uma pessoa que está vindo a primeira vez aqui nesse lugar hoje. E é a Dayana. Seja bem-vinda, Dayana. Seja bem-vinda aqui. E tem mais 2 irmãos que também estão chegando aqui. Que é o Wilson ou Wilson. O Wilson e a Ingrid. Sejam também bem-vindos aqui. Nós já amamos vocês. O Espírito Santo, ele está aqui, está nos unindo em amor. E nós recebemos como as pessoas que vêm a primeira vez. Aleluia. Amado, se você quiser, aqui nós não temos o costume de fazer apelo para oferta e tal, para dízimos e tal. Mas se você quiser fazer isso, está aqui o gasofilácio, você pode estar fazendo. Amém? E eu queria, hoje então, dar sequência a um estudo que nós começamos esses dias, porque existe algo na essência de Deus, amado, algo na essência de Deus que é mais importante do que tudo, algo que faz parte da essência de Deus, algo pleno, algo absoluto, algo que nós podemos realmente confiar, algo que nós precisamos conhecer. Se nós quisermos realmente adorar a Deus, nós tem aquela música, né, que nós cantamos e gostamos muito, né, que nós queremos voltar para a essência da adoração, né? Uma música muito, muito legal, que nós queremos voltar para a essência. Então, para que nós possamos voltar para a essência da adoração, nós temos que conhecer a essência de Deus. Nós temos que ir mais fundo para conhecer a essência de Deus, porque é algo absoluto em que nós podemos confiar. Deus é amor. O apóstolo João, numa das suas cartas, 1 João 4, 16, ele fala isso, ele define Deus
define Deus. Olha só. Ele fala: Deus é amor. Então, se o amor define Deus, é a essência de Deus, é nisso que nós temos que nos concentrar. Nós temos que buscar isso, buscar o entendimento disso. Mais do que tudo na nossa vida, nós temos que buscar entender, conhecer, aprofundar, se relacionar mais e mais com o amor de Deus. Ou melhor, com o amor que é Deus. Amém? Então guarde isso muito, muito firme no seu coração essa noite. Deus é amor. Esse é o pilar principal de tudo. Esse é o pilar principal do universo. Esse é o pilar principal da nossa vida. Esse é o pilar principal do Evangelho. Esse é o pilar principal da existência. Deus é amor. Agora eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus capítulo 6. Amém? Todos acharam? Então vamos ler do versículo 33 em diante. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não aparas, ou melhor, não reparas na trave que está no seu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pai, nós queremos, Senhor, colocar, Senhor, a nossa vida na Tua presença. O Teu Espírito está aqui, Senhor. Senhor, Ele move, Senhor, no nosso meio. Ele trabalha na nossa vida. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos renova e nos fortalece. E nós queremos, Senhor, entregar totalmente a Ti, Espírito Santo, a nossa vida, o nosso entendimento, Senhor, o nosso coração essa noite, em nome de Jesus. Amém? Há alguns dias nós falamos aqui sobre reino, sobre a necessidade que temos de buscar o reino de Deus. Eu comecei falando sobre Mateus 6 um pouco antes, e chegamos até o 6:33. A minha ideia era terminar, fazer reino e justiça, só que não deu. Não deu, aquele dia não deu. E hoje nós vamos continuar então, falando sobre a necessidade que nós temos de entender e buscar a justiça de Deus. Amém? Fala para o irmão que está ao teu lado: busque a justiça de Deus. O Evangelho, ele tem basicamente um pilar principal, que eu já falei, que é o amor. Um pilar secundário, que é a justiça. Esse pilar secundário, ele carrega o arrependimento, o perdão e plano. Então, nós temos o pilar amor, e aí nós temos o pilar que é a justiça, e dentro da justiça de Deus, nós temos o arrependimento, nós temos o perdão, e nós temos plano.
ou planos, dentro desse mesmo pilar. A justiça de Deus, ela provém do amor que Ele é. O que Deus diz, quando Ele diz que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, Ele começa dizendo que Deus, é João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça. Ele deu. E Ele fez isso porque primeiro Ele amou, e Ele amou a todos. Ele não amou somente os bonzinhos, os certinhos, os que andam sempre corretamente, os que têm tudo organizado na sua casa, as suas contas, a sua família. Ele não amou somente aquelas famílias tradicionais que andaram a vida toda, de geração em geração, tudo corretinho, tudo certinho. Ele amou o mundo. Eu, você, aquela pessoa toda torta e errada, aquela pessoa que tem a vida toda atrapalhada, aquela pessoa que precisa tanto de ajuda, Ele amou a todos nós. Mas tem algo nesse versículo. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, existe um porquê, um como ser amado por Deus. Aquele que nele crê. João capítulo 1, versículo 29, João estava ao lado do Rio Jordão, caminhando, recebendo alguns downloads, como é que é, pastor? Uploads ou downloads? Downloads do Pai, através do Espírito Santo. E ele está caminhando por ali e ele enxerga Jesus. E quando ele enxerga Jesus caminhando na beira do Rio Jordão, ele fala: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado das pessoas que precisam. Ele não diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado da vila tal, da cidade tal. Não, é tira o pecado do mundo. Então essa mensagem, ela é para todo aquele que crê, independentemente de como está a tua vida hoje, de como se encontra a tua vida hoje. Não importa como que você está, não importa o que você fez no verão passado, não importa o que aconteceu com a tua vida, não importa se você cometeu crimes, não importa se você teve situações na tua vida em que você prejudicou pessoas, em que você usou de violências com pessoas. Não importa. Se você roubou, se você matou. Essa palavra é para todo o que crê. Se você crê em Jesus, se algum dia na sua vida você foi alcançado pela graça, você recebeu uma palavra, e essa palavra de alguma forma encontrou um lugar no teu coração, e você crê, essa palavra é para você. Não sei qual a situação que você está vivendo, só você e Deus sabe. Não sei como que está a tua conduta moral, só você e Deus sabe. Mas essa palavra é para você. O que nós precisamos para esses tempos difíceis que estamos vivendo, e que vão piorar muito, é uma consciência firme da justiça de Deus, que é revelada no Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 diz que
A justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho. Então nós temos que buscar o Evangelho, para que nós tenhamos, de fato, revelado para nós a justiça de Deus. Porque somente tendo consciência da justiça de Deus, nós vamos nos livrar de uma outra justiça, que é o grande problema da nossa vida, da vida de todo mundo, da vida da humanidade. É a justiça própria. Nós só vamos entender o quanto de mal faz a nossa justiça própria para a nossa vida e para a vida das pessoas à nossa volta, quando nós entendermos um pouco da justiça de Deus. Aí nós vamos entender que a nossa justiça é, como diz a Bíblia, como trapo de imundícia. É algo que nós devemos realmente ter nojo da nossa justiça. Mas é a nossa justiça, você pode falar. Nossa, mas é a minha justiça. Eu sou bom. Eu sei das coisas. Eu fui bem criado. Eu fui bem educado. A tua justiça própria, ela não vale nada. E nem a minha. Nós temos que entender isso para que nos livremos dela o mais rápido possível. Agora vamos ver diferenças entre a justiça de Deus e a nossa justiça própria. 1 Pedro, capítulo 2, se você quiser abrir comigo, capítulo 2, 18 a 25. Primeira Pedro capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, o meu e o teu, amado, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarado. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, Jesus. Então, amados, o que acharam disso? Bom? Tudo a ver com o que o mundo ensina hoje? Tudo a ver com o que as pessoas estão ensinando por aí? Esse texto ele explica muito bem como é a diferença. Ele diz que por motivo da nossa consciência para com Deus, nós devemos suportar as ofensas. Se nós temos consciência real de Deus, nós devemos suportar as ofensas. Pois que glória há se nós, pecando, formos injustiçados, e nós, sofrendo represália, nós suportarmos. A glória está quando nós, praticando o bem, sofremos represálias, formos afligidos,
E mesmo assim nós suportarmos com paciência. Isso sim é grato a Deus, a palavra diz. Isso sim é grato a Deus. Porque Jesus sofreu por nós. Ele sofreu mais do que qualquer pessoa possa sofrer. Ele sim, ele não precisando estar aqui, nem vamos falar da cruz. Nem vamos falar de tudo que ele sofreu naquela quinta para sexta-feira. Vamos falar do fato de ele ter se destituído da sua glória eterna. Só esse fato já basta. Ele se destituiu da sua glória eterna e veio para sofrer frio, fome e sede. Coisa que nós sofremos. Tem a ver com gratidão, amado. Tem a ver com gratidão. Justiça de Deus tem a ver com gratidão. Nós temos que entender o que a justiça de Deus fez por nós. E aí sim nós vamos ser gratos a Deus. Entendendo isso, nós vamos ser gratos a Deus. E daí, meu irmão, daí nós vamos colocar a nossa justiça em Deus. Nós vamos colocar a nossa reputação em Deus, em Jesus. Nada mais vai nos abalar. Nada mais vai ter poder de nos humilhar. Porque a nossa justiça já não é mais nossa, a nossa justiça está em Deus. Então não tem como nós sermos humilhados. Não tem. É vitória. Isso é vitória. Justiça própria é a prática de religiosidade. Sempre que você exercitar a tua justiça própria, você vai estar praticando um ato de religiosidade. Sempre. A justiça própria, ela é se relacionar com Deus através do seu erro e do seu acerto, ou do seu acerto. Você achar que o teu erro ou o teu acerto vai mover Deus, vai mudar Deus. Não vai. O teu erro ou o teu acerto vai causar consequências para você aqui na vida, mas ele não muda em nada a Deus. A justiça própria é você se firmar no que você faz e não no que Jesus já fez. E é onde nós devemos nos firmar, amados. Sempre que a situação aflitiva vier, que o problema vier, lembre-se que Jesus já fez. Tudo já foi feito. Tudo já foi feito por Jesus. Existe um estudo teológico que se chama a teologia retributiva de Jó. Jó. Se você quiser ler, ele é baseado em Jó 27, 5 e 6. Jó capítulo 27, versículos 5 e 6. Longe de mim eu vos dei razão. Longe de mim eu vos dei razão. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Até que eu morra, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Essa é a teologia retributiva de Jó. Jó, no começo do livro de Jó, a palavra fala que Jó era homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era um cara 10. Era um cara top. Era uma pessoa assim totalmente íntegra na sociedade. Eu acho que aqui em Passo Fundo nós devemos ter vários Jós.
Se nós analisar Jó e analisar a vida de muitas pessoas, só aqui em Passo Fundo nós vamos ver vários Jós. Aquela pessoa religiosa que cumpre tudo, que faz tudo certinho, que não deve para ninguém, que não erra com ninguém, que tudo que ela faz é meticulosamente planejado. Esse era Jó. Mas aí Deus resolve fazer assim com a vida de Jó. Ele derruba totalmente Jó, e Jó passa por uma situação terrível na sua vida. No início do livro você vai ver que ele, em nenhum momento ele culpa a Deus no início do livro. Mas com o passar dos dias, o passar das semanas, o passar dos meses, as visitas dos amigos de Jó, ele vai se entregando. Ele vai deixando de ser aquela pessoa tão íntegra. E aí aparece exatamente o que Jó tinha, que é essa teologia retributiva. Jó achava que ele fazendo as coisas para Deus, Deus jamais iria permitir que ele fosse acessado pelo diabo. Só que Deus permitiu. Deus permitiu que Jó fosse não somente acessado, como totalmente destruído. Somente ele sobrou. Sua família, seus bens, tudo o que ele tinha se acabou. E ele continuou agarrado na religiosidade. Ele continuou agarrado na religião até o final. Ele não soltava da sua justiça própria. Ele só entendeu quando o Senhor, o próprio Deus, conversou com ele. E aí Deus falou para ele, porque ele estava do alto do pedestal ainda, Deus falou para ele: Jó, onde você estava quando eu estendi os mares? Jó, onde você estava quando eu dei nomes às estrelas? Quem é você, Jó? Quem é você, Jó? E aí ele entendeu, e aí ele caiu em si e abandonou a sua religiosidade. Aí ele falou para Deus: Deus, eu só conhecia você de ouvir falar. Eu só te conhecia de ir no culto. Eu ia lá, o pastor falava sobre ti, e eu ia todo culto, todo domingo, toda quarta. Estava sempre batendo cartão. Mas eu só conhecia você de ouvir falar. Mas obrigado por ter me permitido passar pelo que eu passei. E ele perdeu tudo, amado. Tudo. Sobrou só o caquinho de telha para coçar as feridas das úlceras que ele tinha. Tudo. E ele agradeceu a Deus: Deus, obrigado. Obrigado, porque agora os meus olhos te veem. Agora eu não te conheço mais só de ouvir falar. Agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. Acabou com a religiosidade dele. Será que quando passamos por situações aflitivas pensamos assim? Será que quando dá uma dor de barriga, uma dor de cabeça, a gente não pode trabalhar, acontece, volta um cheque, acontece alguma coisa, será que nós pensamos assim? Será que nós entendemos que Deus pode tudo? A religiosidade me lembra também Lucas 18, do versículo 9 ao 14, onde o fariseu e o publicano estão no templo. E aí está lá aquele homem fariseu, entendido das leis, entendido da religião, e um publicano. O publicano era a pessoa mais detestada de Jerusalém, porque ele servia a Roma, ele servia o reino, o império que estava dominando Israel. Então ele era mal visto. E lá estava o fariseu e o publicano. E o fariseu orava, a Bíblia diz que orava dele para ele mesmo, dizendo que
Ele era bom, ele era uma pessoa cuidadosa, zelosa. Não era como esse publicano que está aí. Nem sei o que está fazendo aqui no templo, porque não podia nem estar aqui. Foi mais ou menos isso o que o fariseu falou. E o publicano, a Bíblia diz que ele batia no peito. Batia no peito e colocava, eu imagino que ele colocava as situações da vida dele, as situações aflitivas que ele estava passando, tudo que ele estava passando. Eu não sei qual é que era o problema que aquele publicano tinha, porque dinheiro ele tinha, saúde ele estava lá, eu não sei. Mas ele tinha algum problema muito sério, porque ele batia no peito e chorava e falava para Deus: Deus, sê propício a mim, porque eu sou pecador. Me ajuda, Pai. Ele falava: Deus, me ajuda. Me ajuda. Eu não sei orar como esse fariseu ora. Eu não sei grandes orações. Eu não sei dizer: Senhor da glória. Não, eu não sei. Mas eu sei dizer: me ajuda, Pai. Me ajuda. E ele falando isso, a palavra diz que a oração dele foi recebida por Deus. A oração do publicano, do fariseu, foi recebida pelo próprio fariseu. Quantas vezes oramos assim, amados? Quantas vezes nós oramos assim? De nós para nós mesmos. Moisés, quando ele desceu do monte, ele recebeu as leis, ele desceu do monte Sinai, o rosto dele brilhava. E ele chegou na igreja e estava lá com o rosto dele brilhando. Nossa, foi aquele impacto, né? Imagina hoje o pastor Sérgio chegar aqui com o rosto brilhando. Cara, eu imagino que tenha sido um impacto tremendo, cara. As pessoas olharam para ele e pensaram: meu Deus, esse cara aí realmente ele esteve com Deus. Realmente esse cara aí, ele tem algo com Deus. Só que com o passar do tempo, Moisés realmente tinha muito com Deus. Moisés conversava com Deus face a face. Moisés era uma intimidade com Deus que a Bíblia não fala de outro. Creio que Jesus, homem, tinha esse relacionamento. Mas aí, o tempo foi passando, os dias foram passando, os problemas foram aparecendo, as coisas para resolver, situações que ele tinha que resolver com o povo foram aparecendo, e ele foi perdendo o brilho no rosto. Aí o que ele fez? O que aconteceu no interior de Moisés? A justiça própria. O que eu vou fazer agora? Vou chegar no povo ali com o rosto sem brilho, sem o rosto resplandecente. O que eu vou fazer? O que vão falar de mim? Vão falar que eu não oro, vão falar que eu estou pecando, vão falar que eu não leio a Bíblia, vão falar que a minha casa tem problema. O que vão falar de mim? Vou esconder. Vou colocar um véu sobre o rosto. E assim ele foi para a igreja, com véu no rosto. Teólogos falam, já ouvi isso, que o véu que rasgou no templo representa o véu de Moisés rasgado para que toda a falsidade se acabasse. Então, não existe mais como simular. Não existe mais como você se mostrar o santarrão, se mostrar o cara espiritual. Não existe mais. Agora você tem que ser o que é.
Nós vivemos muitos dias muito difíceis. Dias muito difíceis. E a sociedade, ela precisa ver sinceridade em nós. A igreja do Senhor, ela sempre foi como se fosse um luzeiro no mundo. Sempre foi assim. Em todas as épocas, a sociedade olhava para a igreja como uma referência. Uma referência de o que é certo, de o que é bom, de o que deve ser fazer de bom na vida. Sempre foi isso. Hoje já não é mais. Por quê? Por causa da falsidade, da simulação. Por causa dos véus que se colocam no rosto. Ainda. A sociedade precisa da nossa sinceridade. Quando você tiver problema, amado, fale. Não esconda. Quando você tiver algum problema, fale para as pessoas, porque se as pessoas olharem para você, que é cristão, que está na igreja, que está andando com Deus, e elas olharem você e tomarem a tua vida como exemplo para a vida delas, e depois elas verem que na verdade era uma falsidade, isso vai levantar um muro que vai impedir elas por um bom tempo de buscar a Deus, de ter um encontro real com Deus, que é o que tem acontecido, é o que tem esvaziado as igrejas. As pessoas, a sociedade olha os cristãos e vê hipocrisia, e vê falar uma coisa na igreja e lá fora ser outra coisa. Nós devemos ser na igreja o que nós somos em casa. Nós temos que lutar com isso todos os dias. Procurar ser aqui o que nós somos lá. As pessoas dizem, quem me conhece é a minha esposa. Não. Quem me conhece é o meu pastor. A minha esposa também, claro. Muito, inclusive. Mas quem me conhece são as pessoas que andam comigo. Porque eu sou assim aqui e eu sou assim na minha casa. Eu não sou na minha casa de um jeito e aqui de outro. Tenho os defeitos, os mesmos defeitos que eu tenho aqui, eu tenho lá. Amém? Se nós observarmos o mundo, poucas épocas nós tivemos tanta iniquidade, tanto pecado disseminado pelo mundo. Poucas épocas tivemos isso. Mas nunca, em momento nenhum da história, nós tivemos tanto sentimento de ofensa, tantos ofendidos, tantas pessoas que se ofendem por qualquer coisa. Tem até as pessoas que falam aí que é a geração mimimi, né? Já ouviram falar isso? Geração mimimi? Que tudo, né? Tudo incomoda, aquele melindre, aquela, né? Que você não pode falar alguma coisa para aquela pessoa vai se ofender com você. Aí você tem que estar andando em ovos para que não ofenda as pessoas. De um lado, as pessoas, elas ofendem os outros, sim, muito. E muito facilmente. As pessoas, elas não têm mais realmente aquele respeito pelas pessoas, de evitar que saia uma ofensa da sua boca para a vida daquela pessoa. Mas de outro lado, as pessoas se ofendem muito facilmente. Muito facilmente. As pessoas, elas não sabem mais lidar com frustrações, com decepções. Elas estão andando no fio da navalha. A vida delas, parece que elas estão se agarrando na vida delas para que nenhum problema aconteça, para que elas não se frustrem. Se o namoro acabou, o namoro não deu certo, meu Deus, acabou o mundo. Lá vai 6 meses, 1 ano para se recuperar, já vai para o psicólogo. Não tem profissão que tenha mais
demanda hoje do que psicólogo. Todo mundo vai num psicólogo. Cara, não há nada contra psicólogo. Ótimo, psicólogo é bom. Mas psicólogo te ouve. Tem mais alguém que quer te ouvir. Tem alguém que sabe exatamente o que você precisa. Ele conhece a tua alma. Ele conhece o que você precisa lá dentro do teu interior. Antes mesmo de você pensar, Ele já sabe o que você vai falar. Mas Ele quer te ouvir. Então sim, fale com o seu psicólogo, não tem problema. Mas fale com Jesus. Fale com Jesus, porque é Ele que vai realmente tratar da tua alma. É Ele que sabe o que fazer com a tua alma. Então, as pessoas, elas vivem frustradas e decepcionadas e não conseguem lidar com isso. Problemas financeiros, mal nos estudos, problema de trabalho. Os dias são maus. Tem muito problema, sim. Só que nós devemos nos basear no pilar, que é o pilar mais poderoso que nos sustenta, que sustenta toda a humanidade, que é o amor de Deus, que é Deus. É nesse pilar que nós devemos sustentar a nossa vida e que daí nós vamos conseguir vencer. Porque de outra forma, se nós não conseguirmos vencer tanta frustração, tanta decepção, porque tem, a consequência disso é o maior índice de suicídio da história. Nunca houve tantos suicídios na história do mundo. É assustador. E hoje alguém colocou no grupo daqui da igreja que Passo Fundo é a segunda cidade do país em suicídios. Nós não sabemos, porque suicídio não vai para o jornal, não vai para não é notícia. Então nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções, aprender a lidar com as nossas frustrações, com as nossas decepções, porque frustração e decepção vai ter. Vai ter, todos os dias vai ter, os dias são maus. Sim, tem muitos motivos para que isso aconteça, para que as pessoas não consigam lidar com frustrações e decepções. E um dos motivos é que a sociedade, a verdade da sociedade, na verdade, ela se tornou uma verdade líquida. É uma verdade que escorre pelos dedos. É uma verdade que não é mais palpável, que não é mais segurança, que não mais podemos confiar na verdade. Por quê? Porque cada um tem a sua verdade. Isso é a pós-modernidade, é a falta de absolutos. Então, se a minha verdade não for como a tua verdade, nós vamos gerar algum problema. Vai ter problema. E se você não conseguir suportar essa frustração comigo, essa decepção comigo, você vai ter problema. É assim que a sociedade funciona hoje. As pessoas, elas vivem se frustrando um com os outros, porque cada um tem a sua verdade, cada um pensa de um jeito. E isso gera mais do que nunca o pecado da justiça própria. Falei até agora de justiça própria. A justiça própria, ela é pecado. Entenda isso, ela é pecado. E pecado gera morte. O pecado, ele vai gerar morte. Todo pecado gera morte. Amém? Agora vamos ver então, nós falamos de 3 pilares, que é a justiça, que é o arrependimento e o perdão e os planos. Então vamos falar de arrependimento e perdão.
Romanos capítulo 1, versículo 20, você quer acompanhar? Desde a criação do mundo, atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado. Romanos capítulo 1, versículo 20. Conhecer a Deus não é difícil, amado. Conhecer a Deus nós conhecemos facilmente. É só nós olhar para as coisas. É só nós olhar para as coisas que foram criadas. É só nós entender como que um girassol ele se move em direção ao sol. Se ele não tem músculo, não tem osso, não tem nada. É só nós entender que as coisas que Deus faz, Ele faz e acabou. Ninguém poderia ter feito isso, somente Deus. Para que uma piscada do ser humano movimenta mais do que 40 músculos, se não me engano. Uma piscada. Uma simples piscada. Então Deus, Ele existe e acabou. Ninguém poderia fazer as coisas que são feitas se não fosse Deus, se não fosse uma inteligência por trás de tudo isso. Então Deus não é difícil de conhecer. Difícil é nós nos conhecermos a nós mesmos. Isso é difícil. E mais difícil ainda é reconhecer o que nós somos. E nós somos, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que nós somos? Pecadores. Cada um de nós é pecador, igualzinho o outro. Entenda que ser pecador não é uma escolha tua. Você não escolhe assim, eu sou pecador ou eu não sou pecador. Não, não. Todo mundo é pecador. Todos são pecadores. Eu não tenho como escolher ser pecador, mas eu tenho como abandonar o pecado. Isso sim, isso é uma escolha minha. Como abandonar o pecado, eu posso escolher isso. E para isso basta reconhecer que é pecador, reconhecer o teu pecado, se arrepender, confessar e pedir perdão. E ter algo que se chama metanoia. Então não adianta só eu saber que eu sou pecador, não adianta só eu reconhecer o meu pecado, eu entender onde é que está o meu pecado, não adianta só eu confessar o meu pecado, eu tenho que também ter algo que se chama metanoia. Metanoia é mudança de direção, conversão, mudança de rumo. Um exemplo bem claro disso, para nós sintetizarmos isso, é Zaqueu. Então o Senhor estava passeando pela cidade, estava caminhando pela cidade, e Zaqueu enxerga Jesus e ele sobe numa árvore, porque ele era baixinho, sobe na árvore para conseguir enxergar Jesus. Jesus está passando por ele, vê Zaqueu e diz: Zaqueu, desce daí. Eu sei que tu é pecador. Na verdade ele não falou isso, mas Jesus sabia. Importa-me ir jantar contigo essa noite. Nossa, Zaqueu deve ter ficado numa alegria, numa felicidade, porque Jesus, o mestre, iria jantar na casa dele. Ele deve ter ficado muito feliz, desceu, correu para casa, foi, arrumou a janta e tal. Jesus chegou com os discípulos, Jesus com os discípulos, jantaram. E Zaqueu se encheu de alegria mais ainda. E a graça alcançou o coração de Zaqueu. E ele entendeu que ele era pecador. E ele se arrependeu do seu pecado. E ele confessou. E ele teve metanoia. Ele falou para Jesus, ele levantou e falou para Jesus: Jesus, eu sei que eu roubei muita gente,
mas eu vou restituir 4 vezes mais tudo que eu roubei das pessoas. O que é a metanoia? A metanoia é você estar indo e daí você volta. Você tem esse encontro com Deus, esse encontro com Jesus, e daí você volta. Não é que você simplesmente diz: não, me arrependi, vou parar de pecar e tudo bem. Confessei, né? Jesus me perdoou, beleza, tá bom demais. Agora, show de bola. Não peco mais e tudo bem. Não. Você tem que voltar lá naquele lugar, amado. E nisso muitas pessoas estão com as vidas travadas. Muitas pessoas estão com as vidas presas. Por achar que sim, Jesus nos perdoou, sim. Mas que por achar que não precisa fazer nada com relação a isso. Você tem que fazer o caminho de volta. Aquele que roubava, que nem Zaqueu, vai restituir, vai devolver. Aquele que adulterava, não adultere mais. Honre, ame, respeite, cuide. Aquele que lograva, não logre mais, dê um bom testemunho. Então isso é metanoia, isso é voltar ao lugar onde estava. Voltar ao lugar de origem. Claudir gosta muito de falar, de voltar ao lugar de origem. E é isso que temos que fazer. Voltar à pureza, à simplicidade. Amém? Talvez você pense que o teu problema não é com o teu pecado. Talvez você seja já um cristão experiente. Talvez o teu problema seja com pessoas que erraram contigo, que pecaram contra você. Não, você já está bem, você já está andando com Jesus há muito tempo. E agora você tem problema sim, mas tem problemas com pessoas que erraram contra você, que te traíram, que te abandonaram, que te roubaram, que te violaram, que te julgaram, que viraram as costas para você, que te deixaram, que foram violentas com você. Perdoar não é fácil, amado. Perdoar não é fácil. Mas é necessário. É a forma que você pode se ver livre disso. Se você tem aquela dor ainda, que há tanto tempo te incomoda, e você esquece e passa um tempo, e chega um tempo e volta, você precisa perdoar. Você precisa encontrar esse lugar chamado perdão. Que ali você vai ter a libertação, a liberdade. Perdoar é uma forma de exercer a justiça de Deus e de vencer a justiça própria. E a justiça própria é o que impede você de perdoar. Talvez você pense assim: meu Deus, eu sou tão bonzinho, eu converti, eu estou bem. E por que as coisas não andam? Por que não flui? Talvez tenha um lugar em que você tem que voltar. E lá nesse lugar você vai ter que exercer o perdão. Jesus, ele veio e passou por 33 anos na terra para nos ensinar isso, que é possível perdoar. É possível o perdão. Amém? Para nós finalizar, então, vamos falar do plano, do terceiro
pilar, o plano. Entenda que sempre existem, no mínimo, 3 planos por trás de tudo. Sempre vai ter 3 planos por trás de tudo. No capítulo 7 de Atos, Estevão ele prega para os judeus, e ele fala para os judeus que Jesus foi morto pelos nossos pecados, e ele está lá pregando, e os judeus eles resistem ao Espírito Santo. A palavra diz que os judeus eles resistiram ao Espírito Santo. Se você quiser acompanhar, vamos ler Atos capítulo 7, 51 ao 61. Atos 7. Então, Estevão está falando: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, aleluia, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz e disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Então, o perdão, Perdão de Estevão, sendo apedrejado e perdoando, sendo apedrejado e perdoando. Por que ele conseguiu? Por que ele conseguiu? Ele não tinha nem morrido ainda. Ele devia estar com muita dor. E ele não era Jesus, não. Ele era Estevão. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. O perdão, amado, voltando um pouquinho, o perdão só vai ser possível quando estivermos cheios do Espírito Santo. Amém? Então, nesse trecho que nós lemos, então, existiam planos. O plano de Estevão a gente não sabe qual era. Mas os outros 2 planos a gente pode identificar muito facilmente. O plano do diabo era matar Estevão. Bem claro. Eles fizeram de tudo para cercar Estevão e matá-lo. Esse era o plano do diabo. Mas o plano de Deus estava sentado ao lado, cuidando das roupas. Esse era o plano de Deus. Estava ali, olhando tudo acontecendo, sentado, cuidando das roupas. O plano de Deus se chamava Saulo de Tarso. E vendo tudo acontecendo, não fez nada. Não fez nada. Participou da morte de Estevão. Veja bem, amado. Ele, um assassino, participou da morte de Estevão, mas ele, Saulo, era plano de Deus. E nesse momento se inicia a primeira grande perseguição de cristãos, chamada diáspora. Aí os cristãos foram por todo o mundo. O plano do diabo era acabar com as igrejas, era acabar com o cristianismo. Mas o plano de Deus era espalhar o evangelho por todo o mundo. Então nós vamos vendo que sempre tem alguma coisa por trás que é o plano de Deus. No capítulo 9 nós vemos que Saulo está na estrada para Damasco, e ele está com cartas para prender cristãos.
Ele está indo para Damasco e ele vai prender e, se possível, matar todos os cristãos que ele encontrar pela frente. Esse era o plano do diabo. Esse era o plano do diabo, prender cristãos. Já o plano de Deus era levantar o maior pregador da história, o apóstolo Paulo. E aí Deus, no meio do caminho, ele trava o plano de Satanás, o plano do diabo, e ele derruba Saulo de Tarso do cavalo, e Saulo de Tarso tem uma experiência com Deus e fica cego por 3 dias, e aí vai na casa de Ananias, e é curado e restabelece a visão. Olha só, o cara teve que ficar cego durante 3 dias. E às vezes a gente fica com algum problema por algumas horas e reclama, né? Mas o plano de Deus estava se cumprindo. E talvez você pense, amado, que o pecado que você tem, a cilada que você caiu, tenha poder para destruir você. O diabo, ele não tem poder para destruir você. Isso é uma coisa que você tem que entender, que o diabo não tem esse poder. Ele não vai conseguir destruir você. Talvez esse seja o plano dele. Mas o plano de Deus é usar isso para transformar a tua vida e, através da tua vida, outras pessoas, outras vidas. Então, por mais que você esteja atravessando um problema muito complicado, talvez você esteja sem esperança, talvez você esteja sem fé, sem saída, se sentindo fraco, achando que o adultério que você cometeu, achando que o roubo que você cometeu, a traição que você cometeu, o aborto que você cometeu, achando que isso tenha poder de destruir a tua vida. Talvez você esteja pensando nisso há tanto tempo, e talvez você não se perdoe por isso que você fez, que foi pecado e foi horrível, e fez o Senhor chorar, e você já colheu muitas consequências para a tua vida. Talvez você pense que isso tem o poder de tirar o amor de Deus da tua vida. Só que não tem, amado. Romanos capítulo 8, versículo 33 diz: quem intentará contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu e ressuscitou e intercede por nós. Não adianta, amado. O diabo, ele quer te convencer a usar a tua justiça própria. Ele está todo dia trabalhando para usar a tua justiça própria, para que você use a tua justiça própria. Ele está todo dia tentando te incriminar de novo. Talvez você já tenha se arrependido, já tenha voltado, já tenha feito o caminho de volta, e ainda assim o diabo tenta te incriminar e tenta te destruir. Mas ele não pode. Ele não pode, porque quem os condenará se é Cristo quem os justifica? Se você crê e você declara Jesus como teu Senhor e Salvador, você é um eleito. E aí ninguém mais pode te tocar. Fuja da justiça própria, porque se a tua justiça própria condena os outros, a tua justiça própria te põe para baixo, ela também condena você. A justiça própria condena os outros e condena você também. Busque Jesus. Busque Jesus. Porque Jesus é a justiça de Deus. Romanos capítulo 13 diz que Jesus é a justiça de Deus.
Amém? Vamos se colocar em pé. Busque a justiça de Deus, amado. Busque Jesus. Aleluia. Arrependa-se. Arrependa-se. Jesus, ele veio pregando isso. Ele veio pregando isso. Arrependa-se. Libere perdão. Libere perdão, limpe a sua vida. Tire o peso que está na sua vida. Você não vai poder fazer nada com relação a isso. Já aconteceu. Talvez você pudesse ter feito antes, mas agora já não pode mais. Já aconteceu. Então agora, seja inteligente. Se encha do Espírito Santo para que Ele possa produzir o perdão em você. Busque a bondade, o amor de Deus, porque é Ele quem conduz ao arrependimento. Amém? O Salmo 32, ele diz: confessei os meus pecados e não mais os ocultei, e eu me sinto perdoado para sempre. Vai conversando com o Pai aí. Vai conversando com Deus. Vai conversando com o Abba. Fala com Ele. Abre o teu coração para Ele. Abre a tua vida para Ele. Ah, amado. Um coração quebrantado não é rejeitado por Jesus nunca. Onde estão as tuas lágrimas, amado? Eu perdi as minhas lágrimas um dia, sabe? Mas o Senhor restaurou as minhas lágrimas. Aleluia. Busque a Ele. Entregue a Ele a tua vida, amado. Entregue a Ele a justiça dEle, a tua vida. Não fique mais segurando nada. Não, você não tem esse poder, você não consegue, você não pode. É muito peso para você. Isso é muito pesado para você. Isso pode te trazer problema de saúde até. Isso pode gerar um transtorno muito grande na tua vida e na vida das pessoas à sua volta. Entregue a Ele, amado. Entregue a Ele. Entregue a Ele. Entregue a Ele. Ele é a justiça de Deus. Ele pode fazer o que você não imagina. Ele pode tirar esse peso do teu coração. Ah, Senhor. Toca, Espírito Santo. Toca, Senhor. Toca a vida, Senhor, de cada um de nós essa noite, Espírito Santo. Não nos deixe sair daqui carregando as mesmas coisas. Não nos deixe sair daqui sem tomarmos a decisão correta de entregar a nossa vida à Tua justiça, Pai. Ah, Espírito Santo, convence. Tu é quem convence do pecado, da justiça, do juízo. Toca a nossa vida, Espírito Santo. Faz brotar de dentro de nós o arrependimento. Faz brotar de dentro de nós o entendimento de pecado. Faz brotar de dentro de nós o perdão. Gera no nosso coração orações em favor das pessoas que nós temos que perdoar. Gera no nosso coração amor pelas pessoas que nós temos que perdoar. Amor a ponto de orarmos por elas. Amor a ponto de gastarmos tempo de oração, intercedendo por essas vidas. Sim, Pai. Para que elas sejam abençoadas por Ti. Para que elas vivam vidas felizes. Para que elas possam
ser muito mais felizes do que nós imaginamos. Gera orações no nosso coração, orações de amor, gera lágrimas em prol dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amado, se você quiser vir aqui, junto aqui, para nós orarmos juntos aqui, venha. Venha aqui na frente, vamos orar juntos. Vamos colocar na presença de Deus a vida das pessoas que precisam da justiça de Deus. Vamos colocar na presença de Deus a nossa vida, que precisa que a justiça de Deus seja manifesta, que vença a nossa justiça própria. Faça isso, amado. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor hoje. Escalas montanhas. Aleluia. Para me encontrar. Ore a Ele. Ore a Ele. As muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressiona de infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Teu amor nos atrai, teu amor nos cativa, teu amor, teu amor. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Queremos, Senhor, nos achegar a Ti com um coração de gratidão pelo Teu sacrifício, com um coração de arrependimento, Senhor, diante de Ti, Pai, pois somos pecadores, somos falhos, não somos nada, Senhor. Tens misericórdia de nós, Senhor. Limpa-nos, Pai, sara-nos, Pai. Limpa as nossas vestes no Teu sangue, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dessa nação, Pai. Tens misericórdia, Senhor, do nosso estado, Pai. Tens misericórdia, Senhor, dessa cidade, Pai. Oh, Deus, olha com os Teus olhos de misericórdia nessa noite sobre as nossas vidas. E usa, Senhor, esses vasos de barro para a Tua glória, Pai. Pois queremos ser para a Tua glória, Senhor. Enche, 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 derrama. Oh, derrama, derrama mais. Mais de Ti queremos, Te queremos, Te necessitamos. Oh, impressiona de infinito ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
99 só pra me encontrar. Amém, amados? Minha oração é para que o Senhor produza cura, 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 para que o Senhor alcance o mais profundo do coração de cada um de nós, nos retire do lugar de justiça própria, nos dê a mão e nos tire desse lugar. Amém? Então, Deus abençoe. Domingo estamos aqui de novo. Sexta temos a sala de oração às 20. Segunda temos culto de mulheres às 19h30. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, abençoa, Senhor, a vida, Deus, de cada um, Senhor, de nós aqui. Deus abençoa as pessoas, Senhor, da internet, Deus, que assistiram ao culto, Deus. Que, Senhor, o Espírito Santo toque, Senhor, as vidas, Senhor, de cada um, Deus, que foi alcançado por essa palavra, Deus. E a transformação, a cura, a restauração aconteça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E sobre a filha de Sião, há um médico. Existe em nós uma fome que não sabemos explicar. Existe em nós um desejo por algo que nunca vimos. Mas nós sentimos, esperamos, ansiamos. Sabemos que nascemos para isso. Sabemos que fazemos parte disso. Sabemos que precisamos viver isso. Nós não somos daqui, não nascemos para essa realidade. Somos criados para uma só verdade. Somos criados para ir mais fundo. A buscar isso, se nos permitirmos viver isso, se acreditarmos que o normal é ser sobrenatural, vamos ver os dias mais loucos da terra, vamos viver os dias mais comuns do céu, vamos vivenciar a atmosfera da nossa origem, vamos manifestar o que a terra espera ansiosamente para ver. Os céus estão nos dando novas e infinitas possibilidades.